O orçamento de 2025 foi aprovado ontem em uma sessão rápida em um plenário esvaziado no Congresso Nacional. Um dos principais pontos do texto é o valor recorde em emendas parlamentares em 50 bilhões de reais, mais de 50 bilhões de reais. O texto agora segue para a sanção do presidente Lula. A Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo em Brasília, é que nos ajuda a entender esse tema complexo, mas que é muito importante para o país. Mas antes da gente falar sobre esse destaque, vamos entender, Fran, o que esse orçamento prevê. Bom dia. Ei, Dani, bom dia para você, um bom dia também para todo mundo que nos acompanha nesta sexta-feira. Pois é, demorou, como você disse, mais de 3 meses. O governo federal estava trabalhando aí com uma restrição orçamentária desde então, e muito dessa demora foi em função de uma coisa muito importante, que foi aquele embate que teve no final do ano passado, que começou, na verdade, o auto foi no final do ano passado, entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e o Congresso Nacional, pelo quê? Justamente a falta de transparência das emendas parlamentares. Então, houve suspensão de pagamento de emendas, também se teve aí, pedidos para a Polícia Federal investigar, enfim, uma série de coisas que atrasou, e agora, ontem, isso foi decidido, né? O orçamento, de forma geral, não teve muitas surpresas do que era esperado, manteve a meta de déficit zero do Ministério da Fazenda, o superávit ficou aí na casa de 15 bilhões de reais. Antes estava previsto 3,7 bi, mas o governo conseguiu aumentar aí de 15 bilhões. Agora, pontos que para o governo eram muito caros, né, como, por exemplo, o reajuste salarial a servidores públicos. Então, para isso, ficou aí a quantia de quase 28 bilhões de reais. Também foi separada uma quantia para a realização de um novo concurso nacional unificado. Então, o Ministério da Gestão aí conseguiu essa quantia significativa no orçamento. Se a gente for pensar de ministério, quem mais teve dinheiro e tudo, a gente pode, em primeiro lugar, a gente tem aí o Ministério da Saúde com 246 bilhões de reais. O Ministério da Educação perdeu, mas ainda continua com um valor importante, que está na casa de 197 bilhões de reais, e para investimentos federais ficou aí 90 bilhões de reais. Além do Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia e da Assistência Social, os dois também perderam grana aí nessa tramitação. Agora, falando de programas sociais, né? O Bolsa Família continua com valor expressivo na casa de 159 bilhões, mas perdeu uma fatia de 7,7 bilhões. E para quê? Para o governo federal ampliar outros programas sociais, como, por exemplo, o Vale Gás, que agora vai ter 3 bilhões de reais, e também o Minha Casa Minha Vida, que é um dos intuitos do presidente Lula para aumentar essa popularidade, voltar a investir em moradias das pessoas, não só novas casas, mas também reformar aquelas de quem já tem. Então, esse valor ficou em 18 bilhões. Agora, foram ampliados também abono salarial, seguro-desemprego, despesas previdenciárias, justamente porque também se teve o aumento do salário mínimo esse ano, que passou para R$ 1.518. De programas sociais, um ponto importante para a gente lembrar, porque isso talvez tenha um embate lá na frente, porque para o pé de meia o governo reservou só R$ 1 bilhão no orçamento. Só que o TCU pediu no mês passado que em 120 dias o governo reveja isso, porque na verdade esse valor deve chegar a 13 bilhões. O governo e o relator do orçamento disseram que essa grana vai vir aí de outros caminhos ao longo do ano, mas isso continua sendo um ponto de atenção. A gente pode destacar que, além de emendas, o governo conseguiu o que ele mais precisava, que era o dinheiro suficiente para injetar nesses programas sociais e, claro, com vistas aí a melhorar a popularidade de Lula. Eu acho que é importante a gente destacar que, apesar, né, de no início assim, eu ter trazido a questão de uma votação que foi muito tranquila para o governo, que teve um plenário ali esvaziado, uma votação simbólica, ou seja, os parlamentares não registraram, né, os votos, assim, não precisaram registrar, não houve contagem, na verdade, desses votos. A gente teve sim, né, foi uma quase unanimidade, né, Franci? Não sei se existe esse termo, mas a gente teve algumas manifestações contrárias. A bancada do Partido Novo, né, por meio da líder, a Adriana Ventura, do Novo de São Paulo,
a deputada orientou a bancada a votar não, né, e houve então esse voto de bancada contrário ao orçamento, principalmente por conta da rapidez, né, dessa celeridade na votação. Teve também o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, que também disse, que falou, na verdade, sobre o esvaziamento do Congresso, porque houve uma possibilidade de registrar presença online, enfim. Então, ele disse, inclusive, que de 600 parlamentares, nós temos aqui, chutando alto, 30 para votar um orçamento de 6 trilhões, e aí foi a crítica do Kim Kataguiri, e o motivo por ele ter votado não. Mas, e teve também, né, a bancada do PSOL, que compõe a base do governo, votou a favor do orçamento, mas destacou a questão principalmente das emendas, né, como um ponto ali de atenção e como um ponto de divergência entre a bancada e a proposta do governo. E falando nisso, assim, né, em emendas, vamos entender então, porque esse é o grande destaque, eu acho, assim, desse orçamento, né, além do trâmite da votação, do governo ter conseguido, né, ali o que ele queria em várias frentes, houve também do outro lado, né, o Congresso também conseguiu o que ele queria, que é esse aporte, esse aumento de valor para emendas parlamentares, que está em 50,4 bilhões de reais. Eu acho que é importante para o nosso espectador entender também, porque existe uma grande questão, assim, eu acho que as emendas parlamentares, elas hoje são pauta, principalmente num ponto negativo, né? Porque a gente teve várias questões ali até de corrupção envolvendo essas emendas, de falta de transparência e de uma impressão que existe sobre essas emendas serem um desperdício de dinheiro público, enfim, ser uma coisa para adular deputado, para adular senador, mas eu acho que é importante que o nosso espectador entenda a natureza dessas emendas, né? O que elas são, o que elas representam, qual que é a importância delas para a administração pública e falar depois, obviamente, sobre esse valor. Pois é, as emendas parlamentares, elas são aí um dispositivo muito importante do ponto de vista orçamentário, porque a chance que cada deputado e senador tem de indicar um dinheiro, seja para uma obra, compra de equipamento, o que for, para o seu município ou estado, enfim, a base eleitoral. Só que o que a gente viu com o passar do tempo foi porque, antigamente, os deputados, senadores, dependiam muito do governo federal para a liberação dessas emendas. Tanto é que esse valor de 50 bilhões que a gente tem hoje, ele era muito menor se a gente for pensar ali há menos de 10 anos. Só que, com o passar do tempo, principalmente após a presidência de Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados, e com a chegada aí das emendas impositivas, que são aquelas que o governo é obrigado a pagar, houve uma crescente em que o governo acabou ficando engessado e o legislativo, né, os legisladores ficaram aí com o papel, digamos, que de definir melhor para onde esse dinheiro vai, o que vai fazer, e o governo fosse basicamente somente para executar mesmo. E as emendas, elas sempre foram uma moeda... A emenda sempre foi uma moeda de troca, né? Então, o deputado quer indicar para o lugar X, tinha que negociar com o ministro Y para que esse dinheiro fosse liberado. Só que, justamente com a chegada dessas emendas impositivas, com isso, o parlamentar ele tem mais autonomia. E a gente viu, desde a chegada de Arthur Lira na presidência da Câmara também, uma outra questão que foi o aumento das emendas de comissão, em que aí o nome do autor que indicou para onde esse dinheiro foi, passava ali desapercebido. E isso foi um dos motivos dessa briga com o STF, mas fato é que a emenda é algo importante porque uma vez que esses deputados e senadores são eleitos, né, para representar as suas bases, então indica que essas pessoas sabem melhor o que se passa ali naquele local, então poderiam indicar melhor esse dinheiro. Só que isso sempre foi usado como moeda de troca e hoje o governo está engessado nas mãos do legislativo. Vamos detalhar aqui, você até enviou para a gente esses valores, né, do valor total de emendas. A gente tem 50 bilhões 378 milhões de reais nesse dinheiro, nesse valor a ser distribuído à execução do legislativo, né? A gente tem as emendas de bancada,
que somam 14,2 bilhões, as emendas de comissão, que tem 11,5 bilhões de reais, 11 bilhões e meio de reais, e as emendas individuais, que tem 24,6 bilhões de reais. As emendas impositivas, que são essas que a Fran explicou agora há pouco, que são essas que o Executivo tem que passar para os parlamentares, somam 38,8 bilhões de reais. Então, há todas as emendas individuais, né, que são essas de 24,6 bilhões, e as emendas de bancada, que são de 14,2 bilhões, são impositivas. Tem esse caráter de obrigatoriedade do Executivo de executá-las, né? A gente tem uma questão, né, Fran, sobre até a distribuição das funções, assim, se a gente pega ali na letra, né, dura da distribuição de poderes, né, entre os 3 poderes da República, a gente tem o Executivo como um ente de execução de políticas públicas e de execução orçamentária, né? Quem cuidaria ali desse dinheiro público e quem manejaria essa distribuição. E o Legislativo como um poder fiscalizador, na verdade. O Legislativo teria, então, um papel de fiscalizar e de vigiar se esse dinheiro está sendo bem aplicado e, claro, de apontar, de ouvir suas bases, porque o Legislativo, como uma casa, né, como casas de representação do povo, mais próximas ali dos seus eleitores, ele teria, então, mais acesso a essas pessoas, então ele teria que dar ouvidos, né, às necessidades dos seus locais ali de eleição, enfim, e levar essas demandas ao Executivo. Mas hoje o que acontece, assim, não tem muito desse papel pré-estabelecido no conceito, na teoria, né, dessa partição de poderes. O governo, basicamente, hoje em dia, o que faz é a execução dessas emendas, não tem esse poder de participação, de definir para onde esse dinheiro vai. O que acontece é que, às vezes, há uma demora nesse repasse e aí é quando começa aquele chiado no Congresso Nacional reclamando do governo sobre a liberação de emendas. É importante a gente lembrar que desses 50,4 bilhões de reais previstos para esse ano, na verdade, tem mais dinheiro também, porque tem 10 bilhões de reais de emendas que ficaram represados entre 2023 e 2024. Então, esse aporte nesse ano chega a 60 bilhões de reais, se a gente for contar o oficial e o extraoficial. E é importante a gente só falar aqui também que tem essas impositivas que estão chegando aí quase na casa de 39 bilhões de reais, estão representando a maior parte desse orçamento de emendas, só que o restante de 11,5 bilhões de reais são de emendas de comissão. E as emendas de comissão, por isso que tem essa briga na hora de definir quem vai ficar com cada comissão, porque os partidos que têm uma representação maior eles costumam escolher quem? O quê? Comissões que têm mais emendas para serem destinadas, como é o caso da saúde, por exemplo, da educação. Então, se a gente for pensar em partidos, por exemplo, nesse ano, o PL vai ter 4,8 bilhões de reais em emendas, o MDB 2,5 bilhões e a bancada do União Brasil 1,2 bilhão de reais. Só que esse dinheiro de 11,5 bilhões de reais em comissão é justamente o que está sendo questionado no STF agora, porque na última semana a gente teve aprovado ali novas regras de transparência para as emendas. Só que uma brecha foi aprovada. Essa brecha, basicamente, ela permite que ninguém saiba, no final das contas, quem que foi o autor daquela emenda. E aí vai ficar com o nome do líder partidário. Então, o Flávio Dino já pediu explicações novamente para o Senado, Câmara e a Advocacia Geral da União sobre isso. Então, tem esse ponto de atrito ainda desse montante gigantesco de 50 bilhões, que esses 11 bi de comissão, eles ainda podem ser, na verdade, estão sendo aí questionados. PSOL e Novo, que foram esses que reclamaram ontem também durante a sessão, também questionaram isso no dia, só que Davi Alcolumbre simplesmente tocou esse tema, enfim, porque já tinha sido acordado com as lideranças partidárias. A gente tem aqui, eu vou só registrar antes da gente passar para o próximo tópico, para encerrar nossa discussão, o comentário da Elma Maria, que é muito interessante, que é uma questão que é importante da gente trazer aqui. Vamos começar pela pergunta da nossa enquete. Você considera justo o valor das emendas parlamentares? E essa pergunta, ela pode, né, ter uma interpretação muito variada, né, Fran? Assim, dependendo do que
se entende enquanto emenda parlamentar. A Elma comenta o seguinte: a justiça do valor das emendas parlamentares depende de como são distribuídas e utilizadas. Em teoria, elas permitem que deputados e senadores direcionem recursos para atender demandas específicas de suas bases eleitorais, o que pode ser positivo. No entanto, há críticas sobre o uso político dessas emendas, favorecendo aliados e prejudicando adversários, além da falta de transparência e fiscalização eficiente. Se fossem melhor regulamentadas e distribuídas de forma equitativa, poderiam ser mais justas. E é justamente isso. A questão das emendas parlamentares, esse orçamento de 50 bilhões de reais, na teoria, né, no certo, o correto é que esse dinheiro seja revertido para o povo, né? Ele vá para atender demandas da população, mas por meio dos deputados, dos senadores. Então, quando você tem emendas parlamentares assim, a diferença disso é que esse dinheiro seria usado pelo governo para atender demandas específicas e agora ele vai ser usado pelo Congresso. A grande questão sobre as emendas parlamentares é que justamente essa falta de transparência que você traz, né, Fran? Que é questionada pelo STF, é questionada pelo Tribunal de Contas. Há uma grande questão ali de como essas emendas são usadas pelos próprios parlamentares em busca, por exemplo, de voto num local específico, ou às vezes um tipo de obra ali que, enfim, são questões que perpassam as emendas que acabam até transformando elas em inimigas, né? O que se tem de impressão no senso comum muitas vezes é que essas emendas são dar dinheiro para parlamentar, mas na verdade o que elas precisam fazer, o papel dessas emendas é retornar em bens, em qualidade de serviços, em melhorias para a população de forma geral. Então, quando você vota no seu deputado, né, você tem o deputado que você votou, a deputada, o senador, senadora, é cobrar dele, é entender quais foram as emendas, qual foi a quantia que chegou na mão desse deputado e como ela foi distribuída, se ela chegou ali de forma justa, se ela chegou onde precisava, dentro do seu local ali de votação, dentro do seu local mesmo, né, da sua cidade, do seu estado. Então, é mais sobre essa fiscalização e essa transparência da distribuição desse dinheiro para garantir que ele seja colocado nos lugares certos, né, sem que haja nenhum desvio no caminho, do que realmente reduzir esse valor, porque na teoria esse valor tem que voltar para a gente. Na teoria, a população tem que ser beneficiada com esse dinheiro e não apenas os deputados e os senadores, porque a gente sabe que vão ser beneficiados eleitoralmente de qualquer forma, né, Fran? Mas agora, passando aqui para o nosso terceiro tópico, vamos entender como é que foi essa negociação, porque a gente teve um papel importante das relações institucionais, né, para estabelecer essa relação do governo com o Congresso. Pois é, a Gleisi não conseguiu, no final das contas, retirar só um ponto aí desse orçamento, que o relator incluiu um trecho que fala o seguinte, que o governo ele não pode cancelar emendas parlamentares sem autorização do autor da emenda. Então, engessando um pouco mais o governo em relação a isso, mas esse valor e esse ponto já eram considerados aí uma guerra, uma batalha perdida, né? Agora, em relação ao que o governo precisava para benefícios, para programas sociais e para parar de rodar, né, com o mínimo e poder agora ter um orçamento de fato para executar, essa pode dizer que foi uma... Eu não considero totalmente uma prova de fogo para a Gleisi nesse primeiro momento, porque ela chegou com a coisa já andando, né? Mas ela teve um papel essencial para destravar agora. Por quê? Só que, e de novo, aí parece repetitivo, mas não. A gente está falando de muito dinheiro mesmo nas mãos aí de poucas pessoas e com essa falta de transparência de fato. Mas para liberar o pagamento dessas emendas, eu falei de 10 bilhões, né? Que ficaram entre 2023 e 2024 e que estão extraoficialmente nesse orçamento. O governo, a Gleisi, precisou se comprometer a liberar 5 milhões para cada parlamentar em troca dessa votação. Isso no montante aí de 3 bilhões, que na época ainda de Alexandre Padilha, à frente da Secretaria de Relações Institucionais, já tinha prometido isso lá em dezembro, ficou até conhecido como a emenda Panetone, né? Por ser em dezembro e tudo. Só que, além de 5 milhões para cada parlamentar, o Palácio do Planalto também se comprometeu a pagar quase 4 bilhões de reais desses restos que ficaram de comissões, justamente o que está sendo questionado
pelo Flávio Dino para também votar esse orçamento. Só que o orçamento é crucial para o governo para ele parar de rodar com o mínimo, como eu disse aqui. E aí esse papel da Gleisi foi elogiado, inclusive, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ontem, durante aquela sessão que foi uma tratorada, enfim, como você citou, né, Dani, uma votação simbólica, um ou outro ali, né, acabaram reclamando e tal, mas no final das contas passou o trator. Vamos ouvir o Davi, porque é uma fala importante de um presidente do Senado sobre uma ministra que chegou com desconfiança para esse cargo. Os cumprimentos se estendem também a atores importantes do Poder Executivo na figura da ministra Gleisi Hoffmann. A ministra Gleisi Hoffmann, num debate franco, honesto e verdadeiro, construiu nos últimos dias um entendimento maduro e honesto com o Congresso Nacional, mostrando aonde o Poder Executivo e o governo poderia ceder na construção desta peça orçamentária que pudesse privilegiar o Parlamento brasileiro, as obras estruturantes do governo federal e, como exemplo, o Programa de Aceleração de Crescimento, mas, ao tempo, reconheceu a todo instante a importância do Parlamento brasileiro participar efetivamente da construção do orçamento do Brasil. Pois é, então a gente ouviu aí o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, elogiando Gleisi. Outro que também está elogiando é o Gu Mota. Então vai ser interessante a gente ver se a Gleisi vai continuar com essa simpatia aí pelos próximos dias, porque está indo também a votação de isenção do imposto de renda até R$5.000, Dani. E a coisa está pegando fogo no Congresso, promete, né, começar a pegar fogo a partir da semana que vem, pelo menos ali a partir das tramitações do projeto de imposto de renda, enfim, mas a gente continua acompanhando tudo isso e entendendo como que vai se dar esse desenrolar. Agora, só para a gente atualizar, esse projeto de lei aprovado vai para a sanção do presidente Lula, que bom, né? Como o projeto não foi modificado em grandes questões, certamente vai ser aprovado.